Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que a boa mão de Deus esteja sobre ti, que o Senhor libere favor sobre a tua vida, e profetizamos vida bendita, casa bendita, casamento bendito, filhos benditos, empresa, negócios, projetos e sonhos benditos, no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos para que tudo aquilo que não estava indo bem comece a funcionar, comece a ir para a frente, avance, em nome de Jesus, e que todo percalço no teu caminho, todo atrapalho, toda confusão, todo bloqueio caia por terra em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar, vai haver alinhamento, vai haver conserto, o Senhor estará colocando as coisas em ordem, no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar que Romanos 8:28 é promessa de Deus para a tua vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Eu libero essa palavra sobre a tua vida, tudo vai cooperar para o teu bem, tudo vai cooperar para o bem da tua casa, tudo vai cooperar para o bem da tua família. Eu libero essa palavra profética sobre a tua vida, como uma direção de Deus para você nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu declaro vida de Deus sobre essa pessoa, vida de Deus sobre esta casa, em o nome de Jesus Cristo. Aleluia! E eu quero declarar sobre a tua vida o Salmo de número 91, como proteção de Deus e bênção sobre ti, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Receba essa palavra como uma palavra de Deus para a tua vida. Eu recebi uma direção de Deus enquanto eu estava orando aqui. Eu quero que você preste muita atenção. Se alguma coisa nessa semana não saiu conforme o esperado e você não entende nada de nada porque que algumas coisas aconteceram, eu quero dizer para você que existem alguns atrasos que são proteção de Deus para a sua vida. Tá? Então, guarda isso muito bem no teu coração. Existem atrasos que são proteção de Deus para a tua vida. Aí você me pergunta, o que significa isso? Significa que Romanos 8:28 está em plena operação na tua vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Todas as coisas. Até esse atraso que você teve essa semana está cooperando para o teu bem. Essa situação difícil que você enfrentou essa semana, tudo isso está cooperando para o teu bem. Então confia no Senhor,
Confia no Senhor. Receba essa palavra como uma palavra profética para a tua vida, receba essa palavra com a palavra de direção. Eu quero dizer outra coisa. Tem coisas que Deus permitiu que atrasassem, porque Ele está alinhando coisas que estavam desalinhadas. Certo? Então, eu vejo que há um trabalhar de Deus aí na tua vida. O Senhor está alinhando coisas que estavam desalinhadas, em nome de Jesus. Amém? O Senhor está alinhando coisas que estavam desalinhadas. É por isso que você teve alguns percalços essa semana. Eu estou aqui entregando para você uma palavra, para você que se preocupou muito essa semana, para você que algumas coisas não saíram conforme você quis, conforme você esperava, conforme você orou, certo? Saiu até diferente de como você orou, mas eu quero dizer uma coisa para você. Mesmo que tenha saído diferente de como você orou, a vontade de Deus está se cumprindo na tua vida. Não me pergunte como isso vai virar em algo bom, mas pelo Espírito, crendo na palavra da fé, crendo no Deus que não falha, vai virar em algo bom. Amém? Essa é a palavra para a tua vida. Eu tinha que entregar isso para você. Enquanto eu estava aqui orando, o Espírito de Deus estava me inquietando a compartilhar isso com você em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Escreve aqui, todas as coisas estão cooperando para o meu bem. Escreve aí com toda a fé. Amém? Todas as coisas estão cooperando para o meu bem. Em nome de Jesus. Assim cremos. E a Bíblia diz que isso é promessa para quem ama e para quem busca a Deus. Certo? Se você está buscando a Deus aqui, se você o ama, essa promessa é para você. E Deus está desenrolando coisas que você não entende. Certo? Deus está no controle total da tua vida. Deus, Ele presta atenção nos detalhes. Ele presta atenção nos detalhes. Ele vê o que a gente não vê. Ele sabe de absolutamente tudo que está próximo de nós. Amém? Ele sabe o que está permitindo, Ele sabe o que não está permitindo. Deus sabe todas as coisas. Deus está trabalhando na tua vida. Confie no plano do Senhor em nome de Jesus. Eu quero agora compartilhar uma palavra ao teu coração em Lucas capítulo... Aliás, Lucas não. Em João capítulo 21, essa é a palavra, João capítulo 21, verso 11, presta muita atenção nessa palavra. Inclusive essa palavra aqui, sabe, eu meditei muito forte nela antes de começar aqui a oração. João capítulo 21, a Bíblia diz assim, e antes de eu ler aqui, João capítulo 21, deixa eu dar alguns testemunhos. Nós temos visto muitas pessoas sendo tocadas por Deus aqui, Deus operando tremendamente. Eu recebi o testemunho da Lara e ela escreveu assim, no final do voto de Ana, descobri que estou grávida. Tinha diagnóstico de adenomiose e mioma em um dos ovários. Também fui abençoado com uma palavra que o Senhor liberou sobre cura nos ouvidos. Eu tinha uma dermatite intensa há 3 anos e na hora da oração coloquei as mãos nos ouvidos, confiei e fui curada. Não tive mais nada desde aquele dia. Toda a honra e toda a glória a Jesus. Olha só, outra mulher grávida e agora também foi curada de uma dermatite nos ouvidos. Deus é fiel, viu? Toda a honra e glória a Jesus. Também recebi o testemunho da Jaqueline, fiz a campanha Voto de Ana e no último dia da campanha recebemos um valor em dinheiro que não esperávamos. Fomos dormir sem saber o que comer no dia seguinte e ao acordar, Deus havia nos abençoado. Deus é fiel, Ele supriu as nossas necessidades e nos deu além do que imaginávamos. Recebi também o testemunho da Grace. Ela escreveu, eu gostaria de compartilhar um testemunho da grande conquista que Deus realizou na minha vida, na vida da minha mãe, Ana. Eu fiz o propósito da carta para Deus pedindo que ela conseguisse aposentadoria. E no segundo dia do propósito, voto de Ana, ela recebeu uma ligação marcando a audiência. 8 dias depois, conseguiu a aposentadoria. Sou grata primeiramente a Deus por tudo e também ao Senhor por nos ensinar a ouvir a voz de Deus e permanecer firmes na fé. Glória a Deus, olha só, um testemunho mais bonito do que o outro. Olha o que Deus faz, isso é Deus, não tem outra explicação. Toda a honra e toda a glória a Jesus, olhe para Ele, amém? Olhe para Jesus. João capítulo 21, verso 11 diz, então Simão Pedro entrou no barco
e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Você sabe por que a Bíblia frisou aqui a rede não se rompeu? Porque na primeira pesca, a rede se rompeu. Na primeira pesca, o barco quase afundou. Porque não havia estrutura para o milagre, não havia estrutura para a bênção que Deus derramou. E também vamos entender que Pedro não tinha tido a experiência que ele deveria, inclusive ao puxar as redes. Mas agora, na segunda pesca, a Bíblia é categórica ao dizer: a rede não rompeu. Aí você pergunta, por que na primeira pesca a rede rompe e na segunda a rede não rompe? Porque agora a experiência gerou a sabedoria. A experiência, ela gerou, eu posso dizer também, a experiência. A experiência da primeira pesca, ela gerou uma experiência para a segunda pesca. Eu vejo que Deus faz exatamente isso com a gente. Às vezes nós vivemos alguns milagres da parte de Deus e o objetivo daqueles milagres é gerar sabedoria na nossa vida. Gerar sabedoria para que lá na frente, quando venhamos experimentar outros milagres, venhamos ter a experiência e a sabedoria para lidar com aquilo que Deus nos deu. Quando você é abençoado, você tem que desfrutar da bênção, mas você tem que adquirir a sabedoria, o que Deus te ensinou. O que Deus te ensinou, porque o que Deus te ensinou você vai usar de novo, certo? Eu vejo aqui duas pescas maravilhosas e nas duas pescas eu vejo coisas diferentes que aconteceram. Na primeira a rede rompeu e o barco quase afundou, e na segunda a rede não rompeu e não fala que o barco foi a pique. Ou seja, eu vejo um Pedro agora diferente, que mesmo que ele estava fugindo de Jesus aqui nesse momento, e Jesus foi ao encontro dele, ele viveu algo e aprendeu com aquilo. Ele teve a experiência e agora, com experiência, com sabedoria, ele estava lidando com um milagre pela segunda vez. Até a forma como ele puxou a rede foi diferente. Você tem que entender que Deus nos abençoa também para que as coisas em nosso futuro sejam diferentes. Porque até você compreender o caminho da sabedoria, o caminho de ouvir a Deus, o caminho de seguir a direção de Deus, você tem que aprender com essas coisas. Às vezes custa para aprender, mas depois que aprende, você não pode, cometer o erro. Cometer o erro ali na frente. Por quê? Porque Deus já te ensinou. O Espírito Santo já te ensinou. O Espírito Santo já mostrou. Eu estava compartilhando com a minha esposa que tem certas experiências que eu vivi nos últimos meses que tem me ensinado muito sobre a vida. Talvez no último ano, no ano que passou, talvez eu tenha tido as maiores lições de toda a minha caminhada com Cristo. E isso tem me feito a orar mais e a orar sobre tudo, certo? A orar sobre tudo, o que antes não me levava a orar por algumas coisas, que me levava a pensar primeiro antes de orar, agora eu nem penso, eu já oro de primeira para depois pensar. Primeiro eu oro. Não quero ser desobediente a Deus em relação a nada. Quero seguir a instrução dele para a minha vida. Porque a gente tem que aprender. A gente tem que aprender aonde acerta e aonde erra. E quando acertar, qual foi o caminho que eu usei para acertar? E quando errar, qual é o caminho que me fez errar, que eu não posso mais? Eu não posso errar mais nisso. Eu não posso mais falhar nisso. Eu não posso cair na mesma cilada, no mesmo engano. Ou seja, Pedro estava ali pescando e agora eu vejo um Pedro diferente, um Pedro que não deixou as redes se romperem,
Um Pedro, sabe, que agora sabia como colocar em um barco só e não precisando de dois, porque na primeira pesca ele precisou de 2 barcos para ajudá-lo. Agora ele não precisou de um outro barco para ajudá-lo, porque ele já tinha experiência de como é pescar muitos peixes. Agora ele tinha a estrutura emocional, ele tinha expertise de como colocar todos aqueles peixes para dentro do barco. Ou seja, eu vejo um Pedro mais sábio, eu vejo um Pedro mais experiente, porque o milagre de Deus, caminhar com Jesus, transformou a maneira como Pedro fazia as coisas. Tornou ele até um pescador melhor no natural, certo? Tornou ele um pescador melhor. Então eu entendo que quando você caminha com Jesus, Deus vai tornando você melhor. Quando você caminha com Jesus, Ele vai tornando você mais hábil, mais sábio, mais experiente, para que você não caia nos mesmos erros. Deus não quer que você caia nas mesmas coisas que você caiu. E Deus quer que você aprenda o caminho das bênçãos. Deus quer que você aprenda o caminho que você tem que seguir. Deus quer que você aprenda, Deus quer que você caminhe por esse caminho. Entenda isso, porque isso é muito poderoso. O fracasso não é o fim quando você aprende com ele. Deus permitiu algumas coisas na nossa vida para que a gente aprenda, certo? Não é para você se revoltar, mas é para você aprender. Tem coisas que você tem que aprender. Não adianta ficar revoltado, não adianta ficar terceirizando a culpa para os outros. Isso não vai resolver o teu problema. O que vai resolver é você aprender com os teus fracassos. É você aprender com os erros. É você aprender, sabe, que teve caminhos que você trilhou que não agradaram a Deus, teve posicionamentos que você teve que não agradaram a Deus, e agora você tem que fazer tudo diferente para não cair nos mesmos erros, para não cair nas mesmas ciladas, para que o inimigo não venha roubar você da bênção de Deus, não venha roubar você do plano, do propósito que Deus tem na tua vida. Eu quero orar por você em nome de Jesus e eu quero declarar uma coisa muito poderosa aqui que o Senhor ministrou no meu coração. Você vai ter novas oportunidades na vida. Amém? Deus vai te dar novas oportunidades. Só que nessas novas oportunidades, seja mais sábio, seja mais crente, seja mais inteligente, seja menos explosivo. Aprenda a seguir a direção de Deus, para que você não perca as portas e as oportunidades que Ele vai abrir para você. Tem coisas que nos levam ao prejuízo financeiro, ao prejuízo familiar e até mesmo, sabe, prejuízo da gente mesmo. Tudo por falta de sabedoria, por falta de discernimento, por falta de direcionamento, por falta, sabe, de ouvir mais, de parar e dizer: Deus, me mostra como que o Senhor quer que eu faça isso. Me mostra como que o Senhor quer que eu resolva isso. Me mostra como que o Senhor quer que eu me posicione em relação a isso. Nós pensamos que o Espírito Santo está em algum lugar aqui dentro de nós e Ele não fala, Ele não tem direção para a nossa vida, Ele não tem as estratégias, as especificações do teu destino. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo dentro de você tem todas as especificações do teu destino. Então consulte ao Espírito Santo. Ele vai revelar tudo a você, Ele vai mostrar o caminho para você, Ele vai te dirigir, porque Ele é o amado Espírito Santo. Aquele que habita em nós, Ele é o Consolador, Ele é o Paracletos. Você pode consultá-lo, você pode conversar com Ele e caminhar com Ele. Eu quero orar pela tua vida agora, certo? Domingo agora nós vamos ter um grande culto, eu estarei ministrando aqui na igreja em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Não sou o pastor-presidente dessa igreja, mas congrego nessa igreja, certo? Eu e a minha esposa começamos essa igreja, só que a gente não conseguiu dar sequência a ela por causa dos nossos compromissos, mas ajudamos ali, agora tem um pastor-presidente ali, certo? E ajudamos, servimos nessa igreja. E eu convido você a estar conosco neste domingo, às 9 horas da manhã. Esse aqui é o meu novo livro, Mentalidade de Alto Nível. Tem em e-book também, para você que mora no exterior e que quer adquirir. Tem em e-book, está lá no meu site. E-book é o livro digital. Então, para você que mora no Brasil,
Tem o e-book, se você quiser, o livro digital, mas tem o livro físico também, que é esse aqui, ó. Se você quiser adquirir, vá lá no meu site www.viniciusda7.com.br. O que eu falo nesse livro? Eu falo sobre mudança de mentalidade. Sabe, tem coisas que a gente tem que pensar diferente e o milagre prepara a nossa mentalidade. O caminhar com Jesus prepara a nossa mentalidade para vivermos experiências maiores, para vivermos coisas novas. Esse livro aqui eu falo sobre tudo isso, certo? E você pode adquirir lá no nosso site. Segunda-feira agora, às 6 horas da manhã, eu vou ter um anúncio importantíssimo para quem mora no estado do Pará. Eu estarei em agosto, se Deus assim me permitir, no Pará, certo? Se Deus me permitir, estarei no Pará, em Belém, ministrando lá. Vai ser um grande evento, certo? Mas eu só vou dar as instruções e que tipo de evento que vai ser também na segunda-feira, às 6 horas da manhã. Então, de repente, vai ser a primeira oportunidade que Deus está dando para que a gente esteja junto. Se organize para estar na segunda-feira, vai ser incrível, vai ser uma grande bênção. Amém? E na terça-feira eu vou começar esse propósito aqui, ó, a oração que abre caminhos. Quais os caminhos que precisam ser abertos para você? Você vai colocar aqui o concurso, né, o caminho do emprego, de começar um negócio. Você vai colocar aqui todos os caminhos que você quer que sejam abertos. E nós vamos clamar por 30 dias, oração profética abrindo caminhos. Amém? É gratuito para você baixar esse pôster, está lá no meu site www.viniciusda7.com.br. Amanhã também temos programa de televisão, em rede nacional, na Rede TV às 10 da manhã, ore por nós. E se você quiser apoiar o nosso canal aqui, gratidão, que Deus te abençoe. Se Deus está te tocando, certo? Os dados estão lá no nosso site e desejar gratidão. Vamos orar? Permita-me orar por você. Você já compartilhou essa oração? Já deixou tua curtida aqui? Então faz isso agora, deixa aí o teu like para que o YouTube mande essa oração para mais pessoas. Deixa aí o teu like, não esquece, tá? E compartilha com pelo menos 10 pessoas, porque Deus está fazendo coisas novas aí. Amém? Deus está fazendo coisas novas em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar também por você que tem sentido agulhaços no corpo, certo? Dores, pessoas que têm dores agudas, crônicas no corpo. Eu vou estar orando por você, o Senhor me toca de fazer esse tipo de oração em nome de Jesus. Doce e amado Espírito Santo, visita cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui nesse propósito de oração. Toque-os com o teu poder, Jesus, e toque-os com a tua graça agora. Visita a vida deles, Pai. Traga um destravar, um romper na vida deles. E eu profetizo casa bendita, família bendita, casamento bendito, negócios benditos, em o nome de Jesus Cristo. Que haja um destravar na tua vida, que haja um romper na tua vida, que haja um liberar do Espírito sobre ti, um liberar do Espírito sobre a tua casa, em o nome de Jesus Cristo. A minha oração é para que seja quebrado agora todo laço, Satanás, todo tipo de engano, tudo aquilo que vem para afrontar você, tudo aquilo que vem para tentar te envergonhar. Eu oro em nome de Jesus para que caia por terra. E nós declaramos também por terra toda enfermidade que renda-se a Jesus Cristo, toda dor, todo tipo de depressão, de ansiedade, que renda-se a Jesus Cristo, todo tipo de pânico, de pavor, de insegurança, que renda-se a Jesus Cristo agora, que todo tipo de atrapalho, inclusive atrapalho financeiro, de prejuízo, todo tipo de coisa que vem contra a tua vida, nós ordenamos agora para que caia por terra, em nome de Jesus, e tudo aquilo que tem se levantado contra a tua vida, impedindo você, tentando bloquear o seu caminho, tentando confundir você, tentando te desanimar, no nome de Jesus Cristo nós damos uma ordem: sai, sai, sai do caminho dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Senhor meu Deus, eu clamo agora pela presença do Senhor aqui nessa oração, que a glória de Deus entre em cada lugar. Senhor Jesus Cristo, enche esse lugar da tua glória, enche esse lugar da tua presença. Toque-os, Senhor, toque-os, Jesus, toque-os com o teu poder. Cada pessoa que está orando comigo, tira de dentro dela toda angústia, tira de dentro dela toda raiva, tira de dentro dela todo ódio e coloca paz, coloca amor, coloca alegria, Senhor. Dá a ela uma sensibilidade espiritual, dá para ela discernimento em nome de Jesus Cristo.
Eu oro também, Pai, por essa mãe que ora pelos filhos, por essa esposa que ora pelo marido, para que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa. Eu declaro que a tua vida é bendita. Em nome de Jesus, tua vida é bendita e através da tua vida vai haver um frutificar, vai haver salvação na tua casa e será salvo tu e toda a tua casa, e tu e a tua casa servirão ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Você recebe essa oração? Declare eu creio aqui nos comentários e não esquece de compartilhar com 10 pessoas. A bênção não pode parar em você. Se parar em você, tem uma coisa errada, certo? Quer ser mais abençoado? Aprenda a semear uma oração na vida de alguém. Então pega aí essa oração e compartilha para outra pessoa. Deus te abençoe e até amanhã, 6 da manhã. Amanhã e domingo eu vou compartilhar, declarar 5 bênçãos, certo? Eu vou preparar, vou pedir para o Senhor me dar 5 palavras proféticas para declarar em cada uma das orações desse final de semana. Que Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser.